nome é Gabriele, eu estou no 7º período de Engenharia Civil e eu sou monitora de isostática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre viga Gerber. Vamos lá? E o que seria então uma viga Gerber? Então, uma viga Gerber é como se fosse uma viga sobre viga, ou seja, é uma viga que não tem estabilidade própria, apoiada em viga com estabilidade própria. Ou seja, essa viga aqui que a gente está vendo, isso aqui é uma rótula, e essa rótula, ela... Até que esse primeiro trecho é um trecho que tem estabilidade própria, e esse trecho aqui não tem estabilidade. A rótula é como se fosse uma viga que se apoia em outra, dessa forma aqui. Ou seja, como se houvesse essa junção de duas vigas, né? Uma viga apoiando em outra. Então, isso é a rótula. E ela não resiste ao momento, né? Não resiste ao momento. Então, o momento nela sempre vai ser 0, tá? Esse trecho aqui, que é o primeiro trecho até a rótula, ele tem estabilidade própria. Tem 2 apoios aqui. Então, se a gente cortar essa viga aqui, vamos supor assim, na rótula, ele vai permanecer de pé. Diferente desse outro trecho, que não tem estabilidade, né? Então, se a gente cortar a rótula aqui, ele vai cair. Porque tem um apoio só, né? Ele não tem estabilidade própria. É por isso que ele tem que se apoiar no outro trecho que tem estabilidade própria. Para a gente calcular, a gente sempre começa pelo lado que não tem estabilidade própria, né? Então, para calcular, a gente faz o seguinte: desenha a viga e meio que corta em partes aqui. Se eu cortasse essa rótula, o que cairia primeiro? Então, com certeza, é esse último trecho, né? Então, nesse último trecho, eu desenho ele primeiro aqui, que é o que eu vou calcular primeiro. E aí, embaixo eu desenho o outro trecho que não cairia, né? Então, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Quando eu vou calcular, a hora que eu vou representar, eu sempre represento, né, a rótula como se fosse um apoio, né? Eu preciso colocar um apoio para poder calcular. Então, VA, VB, VC e VD. Então, eu substituí por um apoio para eu poder calcular. E aí, como eu tenho essa união, né, vamos dizer assim, uma viga que se apoia em outra, quando eu calculo o VC, que eu acho o valor de VC, eu transfiro para outra parte, né, para outra viga, só que no sentido contrário. Então, toda vez que eu for calcular, eu vou fazer dessa forma. A gente começa a calcular pelo trecho que não tem estabilidade, porque sempre a quantidade de incógnitas vai ser menor do que do outro trecho. Por exemplo, quando eu for calcular aqui, eu vou ter que achar o VC e o VD, 2 incógnitas, que seria diferente se eu tivesse começado pelo outro trecho, que são 3 incógnitas. Então, é muito mais fácil começar pela parte que não tem estabilidade própria, tá? E se a gente tivesse uma carga horizontal aqui, por exemplo, vou dizer um HC, eu teria que representar também, tá? No outro trecho que eu transferi essas cargas. Então, é dessa forma que a gente calcula uma viga Gerber. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E obrigada!